Ei, pessoal, que bom que você está aqui de novo. Mais uma entrevista, mais um nicho que você vai conhecer. Hoje você vai estar conversando, nós vamos estar conversando com você a parte de liderança, mas na gestão pública. E aí nós estamos trazendo, ela é diretora desse nicho da Associação Brasileira dos Profissionais de Coach, é referência da associação aqui no Brasil, e ela vai te dar todo o apoio para você poder entrar e vai te explicar como você chega lá. Você já sabe que você está num programa que é da associação, onde nós estamos querendo te ajudar. Meu nome é Marcos Martins de Oliveira e eu te agradeço por você estar aqui. Nesse primeiro momento agora, então, quero te agradecer, Tatiana, por você estar conosco. E a primeira pergunta que a gente começa é: quem é? Quem é você? O que você faz? Aonde você está? Qual é o estado? Explica para a gente. Vai lá, quem é você? Então, olá, pessoal, que prazer, gratidão pela recepção, Marcos, por estar aí mais uma vez, mais um ano com a Abrap Coaching, trabalhando nessa associação que tem um propósito tão lindo, né, de profissionalizar os coaches para que a gente tenha profissionais cada vez mais de excelência. E o meu nicho, né, é um nicho muito novo, e eu tô aqui em Cuiabá, apesar de ser gaúcha, né? Eu moro aqui desde os meus 2 anos de idade, aqui no Mato Grosso. Mato Grosso, gente, escutem aí, já é o primeiro estado do Brasil que implantou o coaching na gestão pública. Devagarinho a gente vai contar essa história para vocês. Então, eu já moro aqui há algum tempo, fiz faculdade aqui, eu fiz faculdade de farmácia, mas sempre fui apaixonada por gestão. Que eu terminei a faculdade de farmácia e fui fazer pós-graduação de gestão empresarial. Vê se pode. E você, então, deixa eu voltar numa fala sua, porque eu fiquei conversando e vendo, a gente sabe que você saiu do Mato Grosso e foi para a Espanha por causa de um projeto. E você citou esse projeto agora, citou a parte do Mato Grosso sendo o primeiro estado, e aí eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa história. Como é que foi isso? Você preparou um projeto, levou, como é que é esse projeto, o que que ele faz? Qual que é esse nicho de gestão? Porque falando um pouco do que você fez, as pessoas vão entender qual é esse mercado. Então, como é que foi esse projeto que te levou até a Espanha? Olha, primeiramente, né, eu passei num concurso para farmácia bioquímica, que é a minha faculdade, a minha formação. E eu sempre gostei de pessoas. E, assim, como muitos servidores, eu também estava insatisfeita, sabe? Eu queria fazer mais, e é tudo muito. Os processos travam muito, às vezes não se tem orçamento. E nessa minha insatisfação, sabe? Às vezes eu acordava sem vontade de ir, começava um projeto, não terminava, mudava a gestão, me sentia totalmente, sabe, às vezes sem apoio. Quando conseguia alguém que apoiava, de repente mudava essa pessoa. As decisões políticas também interferiam muito. Enfim, nessa condição, eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu queria sair do setor público, na verdade, porque acho que muitos servidores, inclusive encontrei pessoas lá no evento do Otávio Castanho, que também é nosso diretor de nicho, querido, de PNL, vou falar disso depois. O que aconteceu? Eu vi servidores públicos buscando também sair do setor público, porque não estão satisfeitos. Só que o nosso sentimento de desvalorização, muitas vezes de insatisfação, acontece também na área privada, de formas diferentes. Né? Sim. Então, o meio, ele contribui, mas nós é que definimos verdadeiramente esse sentimento e o que nós vamos fazer em relação a isso. E foi aí que ocorreu a minha transformação. Porque, na verdade, eu descobri que nem eu, nem você que se sente insatisfeito precisa sair. Na verdade, o que seria da luz no sol, na claridade? Então, pensando nisso, e na minha oração, né, porque cada um, assim, independente de religião, no meu contato com Deus,
eu senti que ali era o meu lugar. E eu acredito muito que todos nós temos algo muito maior para fazer, que todos nós nascemos verdadeiramente com propósito, nós coaches falamos nisso, né? Os Sim. nossos talentos nos são dados para viver esse propósito, por isso que a gente os descobre para colocar em prática, para contribuir com a humanidade. E ali eu entendi que não era para eu sair, mas que era para eu ficar. Foram 2 anos tentando implantar o coach, tentando sair nesse sofrimento, até que eu consegui. Quando, em 2014, 2014 não, 2015, mudou a gestão, e eu já tinha entendido em que eu tinha que mudar o lugar que eu estava, certo? Porque já imaginou se nós mudássemos de lugar toda vez que não estivesse bom, Marcos? Você já pensou numa coisa dessa? Não, daqui a pouco eu vou mudar de casa, vou mudar de casamento, e assim a gente não cresce, não desenvolve, porque nós somos luz na escuridão. Ninguém precisa de luz no claro. E aí o que aconteceu? Eu vi um novo slogan escrito assim, quando mudou a gestão: Mato Grosso, estado de transformação. Meus olhinhos brilharam. Eu falei, eureka, né? Entendi! Já sei como eu vou implantar esse coaching. E busquei, então, conversar com quem fosse. Foram muitos nãos, mas nós precisamos ser resilientes. Por isso que você precisa saber da sua identidade, do seu sonho, do que vale a pena para você, por que você faz o que você faz, que é o que nós coaches primeiro procuramos, para que a gente possa escolher um nicho, para que a gente possa assessorar os nossos coaches, né? Então, o que eu busquei? Essa coisa dentro de mim que não queria se calar, com uma oportunidade. Então, o meu radar foi aberto e eu vi a oportunidade. E fui atrás de quem poderia me resolver essa questão. E aí, como tudo acontece no tempo certo, eu criei a oportunidade e estava lá no Palácio Paiaguás, onde fica o governador, conseguia. Bom, é uma longa história, depois tem isso no meu livro, depois a gente pode, sabe, conversar, porque é uma longa história, mas eu vou resumir para vocês. E aí eu consegui falar com o governador e eu perguntei para ele como o senhor pensa em mudar, né, Vossa Excelência pensa em mudar Mato Grosso. E aí eu falei, olha, só se muda um estado, só se muda uma cultura através das pessoas. E eu posso contribuir. E na hora, assim, os olhinhos dele também brilhou. E aí já chamou e eu já consegui ser cedida. Pensem, pessoal, eu era farmacêutica da Secretaria de Saúde. Entendi. Eu criei uma nova realidade, sabe, para ser luz onde eu estava. Talvez se eu tivesse saído, eu não seria luz. Eu seria mais uma. Claro, todos vamos iluminar, né? Aí Mas ali talvez... Você saiu de onde você estava e foi, então, começar a fazer um trabalho junto na ao... Secretaria de Gestão. Entendi. E eu assim, todo mundo, Tati, saúde é o nicho, Tati, saúde é o que dá dinheiro. Gente, mas o que dá dinheiro não é o que dá dinheiro para todo mundo, o que dá dinheiro para você é aquilo que o seu coração bate. E aí, sempre fui apaixonada por gestão. Tanto que eu saí da Secretaria de Saúde e olhava e falava, não, eu quero trabalhar lá. Eu vou trabalhar na Secretaria de Gestão. E pode ter certeza que tanto eu quanto você vivemos essa realidade. O que a gente procura vai acontecer, certo? Aí E aí você foi isso, montou o Marcos. programa e você começou, então, fazendo... E como é que Aí foi? comecei a Você implantar. Implantei em 2015 a primeira turma, rodou que todas foi as da secretarias? Superintendência de Gestão de Pessoas, da Secretaria de Gestão. Depois atendi 21 secretarias do Estado, sabe? Sempre fazendo questão de ter os gestores próximos para que eles pudessem mudar a cultura. Porque se você aprende algo e fica sozinho, naturalmente, né, você tem uma perda do que se aprendeu. Mas se você tem alguém em volta te incentivando, falando a mesma linguagem que você, reacendendo essa chama, ela fica acesa, entende? Para que Entendi. possa ocorrer essa transformação. Aí você, por causa disso, como você entrou com o processo, então, aí o governador
colocou o coach como um processo em nível estadual. É isso? Isso. Em 2017, eu consegui elaborar um decreto Hum, para institucionalizar o coaching na gestão pública. Eu sou treinadora comportamental também, né? certo. Então, eu fiz quebra de madeira, fiz um evento fantástico na Casa Civil, dentro do Palácio, com todas as autoridades do governo. Usei a quebra de madeira para simbolizar uma nova gestão, né? Uma nova realidade no setor público. E teve a presença do governador para assinar o decreto. Foi um evento fantástico, nunca acontecido antes, né? Imagina todos os secretários, né, pessoas de outras esferas de governo, do legislativo, do judiciário, participando, servidores, os próprios líderes coaches já formados, né, Sim. fazendo a quebra de madeira. Ali eu pude apresentar os indicadores, quais eram as metas, porque tudo isso tem Tudo que relatório. mudou, os resultados que teve. Sim, e eu aproveitei e lancei o livro, que eu tenho um artigo, que é o livro Sem Limites, Coaching Potencializando Pessoas, que fala desse meu projeto piloto, que o nome do artigo é Como Transformar Gestores Públicos em Verdadeiros Líderes Coaches. Ai, deixa eu já até Isso, mostrar. vai lá. Ah, ok, sem limite. Esse é o livro. O meu capítulo é o 33. Vou pegar aqui para vocês verem. Esse programa que você fez foi o que foi parar na parte da revista Exame, não foi isso? E como você é Exatamente. palestrante, e aí teve um convite, então, para que você fosse para a Espanha, por causa do programa. E aí me Uhum. explica, como é que foi isso, onde você foi para a Espanha? Como é que é essa... Você foi como palestrante, mas o que que era? Um congresso? Me explica o que que era esse congresso lá. Então, a revista Exame ficou sabendo, fez, né, uma entrevista, teve uma repercussão muito bacana a nível nacional. E depois, logo em seguida, eu recebi um convite para participar como palestrante no Congresso de Inovação e Serviços Públicos da Espanha. Pensa que foi um desafio, não por conta do conteúdo, né? Eu apresentei É, mais ou menos a mesma palestra do workshop de liderança e coaching, porém falada em espanhol, quando eu não falava espanhol. primeiro desafio, né? Não é maravilhoso a gente poder abraçar as oportunidades? Porque às vezes a Com gente precisa de um certeza. incentivo. E eu aceitei o desafio sem. Eu falei, mas vai ter tradutor? Não. Eu falei, então tá bom, mas não tem problema. Gente, foi incrível. E assim, tocou as pessoas. A Espanha é muito forte na questão tecnológica. Tinha muita coisa voltada para tecnologia. E aí eu pensei, meu Deus, será que vai ter alguém aqui para assistir, né? Falar de pessoas. Eu me impressionei, sabe? Fiquei comovida, porque vi pessoas derramarem lágrimas, sabe? Vindo depois falar comigo. Então, assim, foi extraordinário. Isso é uma necessidade não só do Brasil, tá? Certo. Eu pude perceber que há muita semelhança do Brasil com uma parte da Europa, né? Portugal, Ibiza, eu conversei com... Não é prefeito, né? Eles falam, tem um outro nome que agora me fugiu a mente aqui, mas é como se fosse o prefeito aqui, falando muito das questões de lá. Então, assim, Madrid, Portugal, todos têm uma necessidade, né, da gestão pública de atuar também nessa questão do desenvolvimento dos servidores. Entendi. Agora me diz uma coisa. Tem coaches nos assistindo agora e eles falam assim, pô, legal, ela fez um programa, trabalhou na parte de liderança dentro de gestão pública, eu queria fazer a mesma coisa, eu queria trazer isso para o meu estado, eu queria estar atuando nessa área. A minha pergunta para você é o seguinte: quais seriam os passos para que eu possa me tornar
um coach especialista para trabalhar liderança em gestão pública. O que eu preciso ter para poder fazer isso? Uhum. Então, primeiramente, é entender o ambiente, né, os gaps, as necessidades, os desafios que existem na gestão pública. Essa é a primeira coisa. Para que você consiga entregar o resultado, você precisa saber o que você precisa fazer. Mas antes disso, você precisa compreender. Né? Então, precisa de toda uma linguagem apropriada, entender o cenário, né? Ter uma escuta e uma comunicação bem eficiente, né? E depois a gente aplica o que precisa para ter resultado. E mensura, né? Eu acredito que é necessário mensurar. Quando você fala, é interessante que quando você foi contando sua história, a gente percebe claramente, já consegue fazer ali um paralelo. Então, seja, exemplificar, né, o que você já comentou, a parte de valorização, a parte de estar junto, essa ideia de entender porque é diferente. Setor público e setor privado tem uma diferença gigantesca, então precisa conhecer, ótimo. E aí a minha pergunta para você é o seguinte, a pessoa veio, ela vai estar trabalhando e você, como diretora de nicho, você sempre dá associação, via associação, você sempre vai dar um apoio para as pessoas para olhar. Então, você tem um curso gratuito e você tem um curso pago mais uma mentoria, pelo menos indicado. Explica um pouquinho, no curso, por exemplo, as pessoas vão assistir a entrevista e logo depois elas vão poder entrar no seu curso gratuito. Esse curso gratuito, o que você iria trabalhar? O que você vai trabalhar? O que ele vai aprender fazendo esse curso contigo? Então, esse curso, ele é para atuar nesse nicho de liderança na gestão pública. Se a pessoa já tiver conhecimento, se for um servidor, se for um gestor público, né, ou contratado, ou comissionado, ou efetivo, fica mais fácil. Principalmente se ele trabalhou no estratégico, né? Porque se estiver no operacional, tem algumas coisinhas, mas mesmo assim já tem uma vivência que facilita a compreensão, né? Porque nós estamos falando com coach, vocês sabem que antes que rapport aconteça, nada acontece, né? Tem que ter conexão, compreensão para levar a solução. Se não tiver conexão, provavelmente não é uma comunicação eficaz, né? Então você não consegue entender verdadeiramente o que o seu cliente quer e necessita. Quer até, né? Enfim. Se você não é da área, primeiro você precisa entender, né, esse meio para conseguir gerar essa conexão. E no curso gratuito, eu apresento esse cenário, né, de como funciona, colocando as habilidades que o líder, né, precisa ter enquanto gestor. Ok. Então, é uma roda da liderança da gestão pública, para a gestão pública. Só para quem está nos acompanhando entender, na hora que eu entrar no curso gratuito, então, eu vou ter, primeiro, uma contextualização, mostrando todo esse contexto que ele precisa, e você vai aplicar uma ferramenta que seria a roda de liderança para a gestão pública, é isso? Exatamente, exatamente. Ótimo. Então, quem vai fazer o curso? Você, então, que está nos acompanhando, que já viu as outras entrevistas, aqui, então, você vai poder entrar e conhecer o cenário e ela já vai te dar uma ferramenta gratuita para você poder já aplicar e já ter retorno. Aí, a pessoa foi lá, fez o curso e quer mais. Aí, o que você oferece, então? O que você está preparando? O que você tem preparado para que essa pessoa possa continuar na caminhada? Como é que é o seu curso pago? Eu vi que tem, se não me engano, são 3 pilares, não é isso? Exatamente, 3 pilares. Aí, Esses 3 pilares, eu vi como fundamental, né? Porque para mim, liderança, eu trabalho liderança integral sistêmica. E entender que a nossa vida, o resultado que nós temos decorre do que nós somos. Então, para mim, não tem líderes que não se autoconhecem. Então, esse é o primeiro pilar, é o autoconhecimento. Ali,
o líder, né, o coach que vai atuar nesse nicho, ele vai conseguir olhar para dentro de si, reconhecer a sua vulnerabilidade, os seus pontos de melhoria, entender os seus valores que influenciam na tomada da sua decisão. Muitos até já saibam, mas a gente vai reforçar isso no sentido de entender se aquilo, como eu posso trabalhar de uma forma mais efetiva, certo? Vamos trabalhar também, porque tudo é uma consequência, né? O resultado, eu até falo, se você quer saber, quer avaliar, né, a sua performance, olha para os seus resultados, certo? Então, esse é o primeiro pilar. Então, os coaches já sabem como funciona isso, mas a gente vai fazer uma imersão. Para atuar nisso, qual é o seu Golden Circle, que é uma parte, né, do que eu uso para fazer a sua missão nesse nicho? Por que você escolheu isso? O que faz sentido? O que está por trás disso? É praticamente uma descoberta, porque isso é extremamente importante para você conseguir trilhar um caminho de sucesso. Porque essa é a base. Imagina um edifício com uma base que não tem sustentabilidade, sustentação, na verdade, ela vai desmoronar. E então, quanto mais sustentável... A primeira base, então, é esse autoconhecimento. A base é. Aí o segundo pilar, você vai segundo pilar é comportamento. Comportamento. Como é que funciona? O comportamento, ele é, assim, uma das coisas mais difíceis de mudar. Porque ele precisa primeiro de uma internalização dessa mudança do que acontece primeiro na mente, do autoconhecimento, até que passe pelos 4 estágios da aprendizagem, para que você tenha mudança de comportamento. Você precisa fazer repetidas vezes, de forma incessante, até perceber a mudança. Ela não é fácil, temos caídas recorrentes, mas a persistência é que vai determinar a transformação. Porque o líder, ele precisa inspirar. O líder que eu trabalho é um líder que influencia. E como é que você influencia positivamente se as suas palavras, o seu discurso não é congruente com a sua ação? Sim. Então, líderes, nós precisamos nos liderar para liderar alguém. Então, a parte comportamental, eu acredito que nós precisamos ser excelentes líderes para depois, sabe, poder assumir este papel como tal. Então, não espere ficar pronto. Por quê? Porque a gente vai construindo isso. Por isso que é importante o pilar número 1. Então, primeiro pilar, autoconhecimento, depois a gente entra em comportamento, e o terceiro pilar, aí você fecha... Fecho com as ferramentas de gestão, porque apesar da liderança ser muito mais voltada para o âmbito emocional, muito mais voltada para o âmbito da melhoria de clima, para relações interpessoais, intrapessoais, a gestão ela é complementar, porque um líder ele precisa de equipe e ele precisa então de processos, né? Os seus autoprocessos, como a gestão de tempo, planejamento, ele precisa fazer e ter e estar condizente em via de mão dupla também com a sua equipe. Ele precisa passar como é que ele lidera se ele não tem suporte para ajudar, certo? Então ele também vai trabalhar essas ferramentas, né, de gestão para performar ainda melhor a sua liderança e dos seus liderados e da sua equipe. Então é isso. Gente, olha, eu queria aproveitar e dizer que a gente, agora como diretor de nicho, né, nós temos mais de 20 diretores, um em cada área, e nós estamos montando um Master Coach que vai pegar o Master Coach político, que tem toda essa parte da política.
E aí vai ter gestão pública, e aí eu convidei a Tatiane para ela estar trazendo essa parte, porque é a cadeira dela, e aí a gente está vendo outras partes, seria o coach político, mais a parte da campanha, tem a parte também do posicionamento da marca, de você trabalhar a sua marca. Então, assim, a gente está preparando um curso, então segura, já estou lançando, mas você depois pode entrar em contato com a gente. Vai ser um Master Coach na área política, na área de gestão pública, para que você possa fechar e poder ter o seu Master, fechar um Master Coach, ter uma qualificação mais forte para poder atuar nessa área também. O nosso tempo já estourou, né? A gente deixa eu só falar uma coisinha, pode Marcos. ficar à Eu sei que o vontade. tempo já... aproveitando a oportunidade, devido à alta demanda aí do programa, eu acabei criando uma palestra. Talvez, assim, é uma oportunidade, né, de ter esse contato, às vezes, pessoal, de entender um pouco, de proporcionar essa troca. A palestra se chama Feliz da Vida no Seu Ambiente de Trabalho. Show. Porque uma das maiores queixas do servidor público é a falta de valorização. E se ele se sente desvalorizado, ele baixa a produtividade, fica desanimado, e isso vira uma bola de neve. Então, eu criei essa palestra onde eu entrego as 5 chaves para que o servidor, para que o gestor, e essa não é só para o gestor, é para, sabe, assim, todos os níveis. As 5 chaves para ser feliz da vida, não só no seu ambiente de trabalho, mas em qualquer lugar. Né? Show? Show. De novo, quero agradecer. Então, vou começar a agradecer primeiro para você que está nos ouvindo, está nos assistindo. Obrigado por estar em mais uma entrevista. E agora, um agradecimento especial, porque eu digo o seguinte, Tatiana. Se você me der algo gravado, você gastou lá e você entregou. Pode ser um valor grande. Mas você entregou aquilo que você tem de melhor, que é a sua vida. Você tirou um pedacinho do seu tempo para estar com a gente. Então, eu queria te agradecer por você ter tirado esse... Que a gente vê uma gravação, pode estar lá seus 25, 30 minutos, mas, na verdade, a gente passou muito mais tempo para ver tudo, olhar, porque é muita, muita informação e a gente precisa diminuir essa informação para te entregar dentro de um tempo de entrevista. Então, obrigado, Tatiana, por ter parado tudo, parado a tua vida, para você poder elaborar e estar com a gente na entrevista. Obrigado por você ter também elaborado o curso gratuito e estar assumindo a diretoria, né, para trabalhar esse nicho e ajudar os coaches no Brasil inteiro para que possam trabalhar nesse mercado. Então, muito obrigado por ter aceito o convite, por ter aceito o convite não só de ser diretora, mas também atuar com a gente agora nessa entrevista. Muito obrigado. Vou passar para você suas últimas palavras, agradecimento, agradecer as pessoas que estão conosco. Agora é contigo. Eu que quero agradecer por poder compartilhar a minha missão de vida, né? Eu tenho muita clareza, e convidar todos vocês que tiraram esse tempinho para estar aqui, gratidão, para que juntos, verdadeiramente, nós possamos transformar a história do Brasil através do setor público. Eu acho que chegou o momento, sabe, de nos posicionarmos. Essa transição já vem acontecendo, mas nós não podemos esquecer que ela começa por mim e por você, e que nós somos agentes de transformação. E como líderes, precisamos influenciar positivamente as pessoas à nossa volta, para que essa valorização chegue até nós o quanto antes e nós possamos nos orgulhar de dizer que somos, sim, servidores públicos, que servimos por amor e fazemos o nosso melhor. Obrigada, Marcos. Obrigada, Abrap Coach, por esse suporte, de ajudar todos nós, diretores de nicho, a levar a nossa mensagem. Eu acredito que você que está aí também, logo pode estar conosco, porque juntos verdadeiramente somos mais fortes, precisamos um dos outros, né? E fica de verdade, assim, a minha gratidão, e contem comigo, de verdade. Obrigada. Gente, agradeço de novo. Muito obrigado por você ter participado conosco nessa entrevista. E eu te espero, então, numa próxima entrevista
com outro nicho. E lembre-se que você tem lá várias entrevistas com cases de sucesso. Manda para a gente, se quer participar de algum curso, na descrição desse vídeo vai ter todos os dados para você entrar em contato com a Tatiana, para entrar em contato comigo, para entrar em contato com a Braco Coach, para que a gente possa estar te ajudando cada vez mais. Muito obrigado e eu te espero no próximo vídeo. Até mais.